que está em disputa nesse movimento não é só o sentido do movimento, é até o que acontece. Até o que aconteceu está em disputa. Dependendo de onde você estivesse na passeata, você via uma passeata viva, porque são ondas. Então, se a gente for olhar para o quadro brasileiro, mais ainda, né, você tem dinâmicas diferentes em cada cidade, em cada lugar do Brasil. Né? Eu até quase consigo ver uma dinâmica parecida com a dinâmica de São Paulo. Né? Então, primeiro, manifestação começa pequena, polícia bate. Manifestação amplia, depois ela amplia mais ainda. Parece que está se repetindo isso nos outros lugares. Agora, quando ela amplia mais ainda, mais alto? Não, beleza. A gente não quer que ninguém fique fora. Mas estou tentando. Tá, melhorou aí? Valeu! Então, se tem essa lógica das diferentes dinâmicas, se isso está de fato acontecendo, se tem uma disputa pelo que acontece nesse momento em que as manifestações tomam um corpo, um tamanho inesperado, é onde surge esse fenômeno que é o do momento atual. Ou seja, isso que eu vou colocar entre aspas, eu vou chamar de direita, entre aspas. E eu vou explicar por que as aspas. Né? Então, esse fenômeno da ampliação do movimento, e que traz isso que é chamado de direita, ele tem, eu acho, que ser explicado por um elemento que o Renato trouxe, que eu acho que eu queria desenvolver, porque eu queria desenvolver um pouco mais o aspecto brasileiro, né, do que aconteceu. Então vamos comparar essas manifestações com 1984, 1992. Diretas já, impeachment do Collor. O que você tem em 1984? Atos convocados por partidos de oposição, por sindicatos, por movimentos sociais, com palanque, com catraca do metrô liberada, porque o governador do estado era do PMDB. Quando você passa para 1992, você tem uma organização que já não é tão partidária, mas continua sendo partidária, todas as centrais sindicais, todos os movimentos sociais convocando, e você tem nesses dois momentos, um tipo de unidade forçada. O que é essa unidade forçada? É uma unidade que é a unidade do progressismo, tá certo? Era a união das forças progressistas. Ou seja, a ideia de que você tem que deixar de lado as suas diferenças por um determinado objetivo comum. Foi isso que desapareceu. Foi isso que desapareceu. Não só não existe mais essa unidade forçada, seja da luta contra a ditadura, seja do progressismo, ou seja da luta contra a ditadura a favor das eleições diretas, seja pela implantação imediata da Constituição, que tinha sido promulgada em 88, mas não foi implementada até hoje, que é o caso das manifestações Collor também, além de vários outros elementos, né? Isso acabou. Isso nós não temos mais, essa frente ampla. E é isso que está assustando todas as forças organizadas da sociedade. Porque não conseguem lidar com o fato de que não tem mais essa unidade forçada. Se essa unidade forçada não existe mais, se nós não temos mais o progressismo, o que ficou no lugar? O que ficou no lugar dessa unidade forçada? É isso que está em disputa. Então, todo o problema é, se pela primeira vez nós vemos, entre aspas de novo, a direita nas ruas, isso significa que o progressismo não tem mais a liderança das ruas nem a organização. E que, portanto, a manifestação está em disputa. Então, se é disso que se trata de produzir uma manifestação que não tem mais essa unidade forçada, o que é essa nova direita? O que aconteceu no país? Então nós temos, em primeiro lugar, o episódio traumático para o sistema político do impeachment. Por que traumático? O sistema político entra em pânico com a perspectiva
de que um camarada pode ser eleito presidente da República e ser retirado de lá pelas ruas. O que o sistema político brasileiro faz? Produz uma nova unidade forçada. Essa unidade forçada, essa geleia geral em que se transformou a política oficial brasileira, é o que eu chamo de PMDBismo. Isso é essa unidade forçada. Então, o que é o governo Fernando Henrique? É um acordo, um pacto das elites para dizer o PMDBismo do sistema, ou seja, essa lógica de estar no governo, seja qual for o governo. Esse projeto de blindar o sistema político contra as ruas, não é possível evitá-lo. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que dirigir o PMDBismo. Então quadros esclarecidos, iluminados, vão dirigir essa balbúrdia geral que é o sistema político, ao invés de reformá-lo. Nesse momento, quem é o agente histórico que se opõe ao PMDBismo, que organiza as forças de oposição? É o PT. E nós temos, ao longo do governo Fernando Henrique, uma polarização muito, muito rica nesse país. Em que, sim, a oposição está na rua levando pancada, em que a oposição não tem os meios de construir uma opinião alternativa, como o Renato acabou de descrever pelas redes, porque ela está dependente da mídia tradicional, não pode fazer isso, mas cumpriu o seu papel bravamente. A eleição do Lula trouxe com ela uma perspectiva, a da reforma radical do sistema político brasileiro. Esse projeto desapareceu em 2005. Em 2005, o governo Lula faz um pacto com o PMDBismo. E esse pacto, ele tinha a seguinte lógica. Olha, é necessário fazer um pacto com o atraso brasileiro, porque só assim nós conseguiremos fazer avanços sociais para diminuir as desigualdades. Esse é o único jeito. Agora, a pauta que tinha que vir junto, que é o aprofundamento da democracia, a reforma radical do sistema político, desapareceu. O marco disso é a defesa incondicional que o Lula fez do presidente do Senado, José Sarney, em 2009. Nesse momento, esse pacto se firmou. E a partir deste momento, a sociedade não tinha mais por onde exprimir a sua insatisfação. O sistema político estava completamente blindado. Vamos olhar isso do ponto de vista da formação da opinião. O que aconteceu? A gente tinha um movimento aguerrido de oposição até o ano de 2002, que dependia, entretanto, de uma mídia altamente oligopolizada, tradicional, e que a gente sabe como trata os acontecimentos. Mas conseguia fazer o seu trabalho. Só que aí tem uma virada. Ao mesmo tempo em que você tem o pacto do governo Lula com o PMDBismo, ao mesmo tempo você tem a explosão das redes. E a quebra do monopólio da formação da opinião. Esse momento é fundamental. Porque isso que nós estamos vendo é o resultado dessa ideia, não só que as redes sociais organizam em sentido geral, não, elas formam opinião. Uma pessoa posta uma coisa de manhã e posta o contrário à tarde. Isso é ótimo. Essa pessoa está mudando de posição, ela está ouvindo as outras pessoas. Ela está conseguindo transformar a opinião dela. E é assim que se forma a opinião. Quando você tinha só jornal, revista, TV, o que você podia fazer? Você podia ser a favor ou contra o que estava escrito. Tá certo? Agora não. Você pode discutir outras opiniões que não essas oficiais. Esse efeito, vejam, se você tem uma formação durante pelo menos 7 anos, se a gente contar os números de expansão da internet, se você tem durante 7 anos essa expansão de uma formação da opinião e da vontade que não aparece no sistema político blindado contra ela, quando ela irrompe contra o sistema político. Claro, ela vai irromper contra essa maneira de organizar o sistema político. Portanto, qual é essa opinião, essa formação da opinião e da vontade?
Uma parte dela é de direita, bom, com certeza, orgânica. Mas eu pediria uma reflexão. Eu pediria para a gente colocar aspas nessa direita. Porque nós temos a obrigação política de disputar a opinião dessas pessoas. Tem gente ali que está com a bandeira do Brasil e está gritando os hinos de campo de futebol porque nunca teve uma experiência democrática. Nunca teve. Nós não podemos estigmatizar esse movimento. Esse movimento não é nós contra eles. Não. Existe uma parte organizada deles, mas nós não podemos entregar esse movimento. O Renato tem toda a razão. Nós temos que nos organizar. Mas nos organizar sem estigmatizar. Sem estigmatizar. Quem estava em M. Boi Mirim é de direita? É de esquerda. Uma das manifestações mais importantes que aconteceram, quem estava na Anchieta é de direita. Então nós temos que disputar a opinião dessas pessoas. E sobretudo, como bandeira política, nós temos de encontrar a nossa agenda para exigir uma reforma radical do sistema político. Não dá mais para a gente ter que aguentar essa história de supermaiorias, de 450 deputados, porque todo mundo sabe que dessas 450, a metade vai votar contra, porque tem um interesse, o rabo preso em algum lugar. Chega! Nós temos de exigir uma reforma do sistema político, nós temos que exigir que essas supermaiorias desapareçam. Se tiver que ser governo de minoria, que seja um governo de minoria. Mas que seja um governo que, se é de minoria, vai ter que se apoiar nas redes, vai ter que se apoiar nas ruas, para poder transformar esse país. Nós chegamos no limite do que é possível transformar com as coisas do jeito que estão. E se existe um traço de união nessa miríade de coisas que é esse movimento, tem coisa demais, tem tanto aspecto. Se existe um traço de união, esse movimento é contra o sistema. Aí você fala, isso é abstrato. Sim, mas é o que está na rua. Para a gente tornar isso mais concreto, para a gente politizar isso, a gente não pode estigmatizar as pessoas. Nós temos de produzir discussão política, nós temos de produzir formação política. Isso é que vai fazer a formação política desse povo que é jovem, que não teve acesso a nenhuma outra forma de política a não ser a do acordão. A do acordão político no sistema. Então, não estigmatizemos as pessoas porque carregam bandeiras do Brasil. Não estigmatizemos as pessoas que não são violentas. As que forem violentas devem ser estigmatizadas, tá? Que elas forem violentas contra o vermelho e contra as bandeiras dos partidos. Isso é claro, isso é óbvio. Mas essas pessoas também podem ser convencidas. Algumas delas. Eu pelo menos vi isso na Paulista. Era possível dizer para essas pessoas, não façam isso. Então, a responsabilidade é nossa. E a orientação que nós temos que ter neste momento este não é um movimento a favor nem contra qualquer governo. Não é este o ponto. Este movimento é contra o sistema político tal como ele funciona, ao qual estão submetidos todos os partidos. Porque todas essas opiniões, a formação dessa miríade de opiniões que a gente vê na rede, não consegue se expressar, embora tenha 32 partidos. Não consegue expressão. Por quê? Porque existe uma geleia geral política. É com ela que nós temos que acabar, e nós vamos acabar nas ruas. Obrigado.